queridos amigos, a palavra ponto é um título que o Bab escolheu para si mesmo, e ele, em vários epístolas, ele se chama como ponto primaz, que dele origina todas as ciências e o conhecimento. O ponto nos escritos do Bab, ele tem um sentido novo, que ele significa o ponto primaz, ele significa onde que aparece as escrituras sagradas. Numa epístola também, vou falar sobre um resumo, diz assim: o ponto é próprio manifestante de Deus. Os primeiros seguidores são como as letras do alfabeto, como nós temos letras viventes, que eram 18 pessoas. São os primeiros 18 seguidores dele. E o Bab, que é ponto primaz. Numa das epístolas, o Bab, ele se dá título de ponto de Bo, ponto de Bayan. Bayan é livro dele, então ele é ponto de Bayan, ponto de Bo. E para Maomé, que o livro dele é livro de Alcorão, ele dá ponto de Qa. Para Jesus, que ele trouxe novo evangelho, ele dá título de ponto de Aleph. E para Moisés, que ele trouxe Velho Testamento, Torá, ele dá título de ponto de Ta. Quer dizer que esses livros foram originados dessas fontes, desses profetas que eram fonte dessas palavras. Eles eram ponto que essas palavras se originou deles. Numa oração revelada de Bab sobre a pergunta de Mirza Hassan, historiador de Isfahan, ele fala sobre o significado de ponto. Ele diz assim, ele diz que não existe coisa chegando perto dele e não existe coisa depois dele. Esse é o ponto. E em cada mundo dos mundos, ele está na posição da verdade. Queridos amigos, tem palavra maçoni. Maçoni tem vários significados. Maçoni é uma palavra árabe que significa 2 vezes. Palavra significa repetição. 2 coisas se aproximam. E também significa mudança, vira-volta, mudar de sentido. Refere às palavras do livro sagrado Alcorão. O livro sagrado Alcorão, ele se chama Maçoni, um título que deram para esse livro. Outro significado dele significa que 2 vezes, porque na oração obrigatória islâmica, 2 vezes eles leiam Surah de Hamd, isso também significa Maçoni. Surah Hamd 2 vezes foi revelado. Quando que foi revelada a oração obrigatória no Meca, e outra vez quando que Maomé mudou o Qiblé de Jerusalém para Meca. Novamente foi revelado Surah Hamd. Por isso que eles falam ele como Maçoni, e porque ele tem 7 versículo, eles falam ele Sab'ul Maçoni, 7 versículos, que 2 vezes foi revelado. Esse significado foi tirado do livro de dicionário de Rodá, onde que fala do Maçoni e Moçanã.
queridos amigos, no início da epístola fala sobre maior nome. Esse maior nome é o nome de Bahá. O nome de Bahá começa com letra B. E nome de Bab também começa com letra B. E refere à revelação do Bab e do Bahá'u'lláh. A segunda letra do alfabeto é a letra B. E a primeira letra do livro Alcorão também é letra B. Por isso ele fala que é Masani, 2 vezes B. Porque Sura do Hamd, ele começa com a palavra Bismillahirrahmanirrahim, letra B. Foi revelado 2 vezes. Uma vez no Meca, quando que foi revelado oração obrigatória, Sura de Hamd. E segunda vez no Medina, quando que o Maomé muda o Reble de Jerusalém para Meca. Outro nome de Sura de Hamd é Masani. Bahá'u'lláh diz que ele vai revelar o início desse epístola novamente, assim como foi revelado o Sura do Hamd 2 vezes. A Epístola de Ish'ara'ot, a Epístola de Esplendores. Esta é a Epístola de Deus, o amparo no perigo que subsiste por si próprio. Ele é Deus, excelso é Ele, o Senhor de sabedoria e de expressão. Louvores a Deus, incomparável em majestade, poder e beleza, sem igual em glória, grandeza e sublimidade. Demasiado excelso é ele para que a imaginação humana o abranja, ou qualquer companheiro ou semelhante lhe seja atribuído. Ele, em palavras e expressões de suma eloquência, mostrou claramente seu caminho reto. Em verdade é ele quem a tudo possui, o mais elevado. Quando visou a chamar à existência a nova criação, fez proceder do horizonte de sua vontade o ponto manifesto e luminoso, o qual passou por todo sinal e se manifestou em cada forma até alcançar o zênite, assim como ordenado por Deus, o Senhor de todos os homens. Esse ponto é o centro focal do círculo dos nomes e assinala a culminância das manifestações das letras no mundo da criação. Por seu intermédio têm aparecido indícios do impenetrável mistério, do símbolo adornado, aquele que se revela no maior nome esse que figura na epístola luminosa e está inscrito no pergaminho níveo, santo e abençoado. E quando o ponto se uniu com a segunda letra, que aparece no começo do Masani, atravessou os céus da exposição e expressão. Então a eterna luz de Deus difundiu seu esplendor, flamejou no próprio coração do firmamento do testemunho e produziu 2 luminares. Glorificado seja o misericordioso, a quem se não pode fazer nenhuma referência, aquele que nenhuma expressão pode definir, que nenhuma asserção pode revelar, nem qualquer evidência descrever. É ele, em verdade, quem ordena o todo-generoso, tanto no princípio como no fim. E providenciou ele, dentre as hostes de poder e grandeza, quem os protegesse e defendesse. Verdadeiramente ele é o amparo no perigo, o grande, o absoluto. O
preâmbulo desta epístola está sendo revelado 2 vezes, assim como foi no Maçani. Louvado seja Deus, quem manifestou o ponto, do qual ele desdobrou o conhecimento de todas as coisas, quer do passado, quer do futuro. Um ponto que ele tem escolhido para ser o arauto de seu nome e o precursor de sua grande revelação, por cuja causa os membros de todo o gênero humano tremeram, e o esplendor de sua luz irradiou acima do horizonte do mundo. Verdadeiramente é este o ponto que Deus ordenou fosse um oceano de luz para os sinceros entre seus servos, e uma chama de fogo para os refratários em meio às tuas criaturas, e os impiedosos entre seu povo, aqueles que trocaram por descrença a dádiva de Deus, e por hipocrisia o alimento celestial, e que conduziram seus associados a uma morada miserável. São essas as pessoas que têm manifestado sedição em todo o mundo e que violaram seu convênio no dia em que o ser imortal ascendeu a seu trono e o pregoeiro levantou sua voz do abrigo de segurança e paz no Santo Vale.